esta conferência. Mais dois painéis até ao término. Prevemos terminar por volta da 1 da tarde. Vamos ter mais dois painéis, como estava a dizer. Agora, o próximo é um painel sobre inteligência artificial, outra grande buzzword no meio destas conferências em cibersegurança, inteligência artificial e a forma como ela potencia a prevenção e a antecipação de riscos, quer sejam cibernéticos, quer de outra ordem. Para moderar o painel tenho o Paulo Marques e depois no resto do painel o Paulo poderá fazer a apresentação, por favor, e até breve. Obrigado. Boa tarde. Estão-me a ouvir? Sim. Boa tarde. Então, vamos dar início ao nosso painel. Agradeço aqui a presença aqui dos membros do painel, pela Altice tenha a Manuela Platinha, pela Escola Nacional de Linguística, o Pedro Lopes, e pelo metropolitano, o António Valente, embora nós estejamos a falar, obviamente, destas organizações, mas o painel em si e da inteligência artificial e do impacto que ela pode ter, quer do ponto de vista das ameaças, quer do ponto de vista das oportunidades na área das infraestruturas críticas. E começando aqui um bocadinho, fazendo um bocadinho de história, tudo isto começou em 1936 com Alan Turing, que basicamente desenvolveu as bases teóricas para as ciências da computação, e não demorou 20 anos para John McCarthy apresentar a primeira vez o termo da inteligência artificial. Desde então, a questão da inteligência artificial vem tendo vários altos e baixos, conforme vários tipos de modas que apareceram ao longo do tempo. Chegou-se até a certo ponto de ser um bocadinho desacreditado as pessoas que trabalhavam na inteligência artificial, mas nos últimos anos sofreu um grande impacto e uma grande evolução, sobretudo por devido a dois aspectos importantes. No desenvolvimento tecnológico, que se permitiram máquinas com potência, com capacidades de computação muitíssimo elevadas, capazes de correr algoritmos bastante complexos, e, por outro lado, o desenvolvimento de algoritmos de redes neuronais de múltiplas camadas. Esses dois fatores, nesse desenvolvimento a nível do software da algoritmia, mais no domínio matemático e o desenvolvimento tecnológico, criaram este ambiente em que vivemos hoje. Os grandes desenvolvimentos que apareceram na inteligência artificial aconteceram sobretudo depois de 2010, com a questão do Deep Learning. E, portanto, o desafio aqui era, hoje em dia temos isso obviamente em vários domínios, desde a saúde, desde, por exemplo, os chatbots na questão do atendimento a cliente, enfim, temos muitíssimos domínios em que a inteligência artificial é já uma realidade, e o desafio aqui é percebermos como é que esta inteligência artificial pode ser analisada no âmbito daqui das infraestruturas críticas, como disse anteriormente, quer do ponto de vista das ameaças, quer do ponto de vista dos desafios. E neste sentido, eu gostava, se calhar, de começarmos a abordar o tema por uma realidade hoje, já que é a questão da visão computacional. E se calhar começava pelo António Valente, porque hoje em dia a segurança dos passageiros nos transportes públicos é um problema, sobretudo no contexto atual, em que as ameaças estão a cada vez a ser mais, a haver mais ameaças, e veja-se os investimentos, por exemplo, na aviação civil, em que os investimentos e o enquadramento é gigante. Mas como é que nós conseguimos, com a inteligência artificial, em transportes de massas, portanto, dentro de uma grande cidade, como é que a inteligência artificial nos pode ajudar a poder, neste caso, primeiro pelo lado das oportunidades, a poder gerir o conjunto de ameaças que são colocadas aos passageiros? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado à Microseguro pelo convite e ao Scott por este excelente evento. Eu tenho aprendido bastante sobre isso. Ora bem, o Metropolitano de Lisboa utiliza soluções de inteligência artificial a vários níveis. Eu vou-me circunscrever à questão do safety e do security. E nesse aspecto o Metro tem identificado um conjunto de riscos que tentamos mitigar através de soluções desse género. Estou-me a referir a ameaças que podemos sofrer, apesar de sermos um país seguro, um país que não temos de nos preparar para situações futuras, e temos ameaças que passam desde a entrada de grupos violentos, de multidões, de objetos abandonados, de situações que muitas vezes passam por desfalecimento de pessoas, que nós precisamos de ser avisados para podermos atuar. A título, e falando de alguns exemplos, a título de exemplo, vamos implementar nos novos comboios um novo sistema de videovigilância que já tem inserido algumas soluções de inteligência artificial para detectar pessoas que caem, portanto, uma pessoa que teve um desfalecimento, para situações de agressão dentro do comboio. E ao nível das estações, digamos, temos necessidade de vários, de identificar atempadamente várias destas ameaças, nomeadamente pequenos grupos, e vamos utilizar isto através da videovigilância. E estamos neste momento também a participar num projeto que está suportado num financiamento da Comunidade Europeia, o projeto Prevent PCP. Somos 22 entidades que estamos desde setembro de 2021 a desenvolver uma solução de detecção de objetos abandonados na rede, detecção da pessoa que era o proprietário desse objeto que abandonou e tentando localizar onde é que essa pessoa está na altura da detecção, em que ponto da rede está. E o projeto vai-nos também desenvolver um sistema de gestão de crises que, com o uso da inteligência artificial, que nos vai, ou a nossa central de segurança, ou ao nosso posto de comando, que é o nome que damos, vai dar a informação necessária de como enfrentar aquela ameaça, aquele incidente, e como vai gerir. Portanto, o projeto Prevent PCP é um projeto que acabámos neste momento a segunda fase. Portanto, por acaso foi ontem, selecionámos as 3 soluções finais deste projeto que irão concorrer à terceira fase, onde iremos escolher 2 que vão fazer uma demonstração, portanto, em Paris, Marselha, com o Metro de Paris e a SNCF, os caminhos de ferro franceses, o Metro de Barcelona, o Metro de Lisboa e a empresa de transportes de Génova. Portanto, aquilo que temos aprendido neste projeto é uma muito boa capacidade a nível europeu de utilização da inteligência artificial e do machine learning que está associado, e, portanto, estamos a conseguir, mesmo num cais que está com centenas de pessoas, poder identificar 2 vetores. Portanto, a pessoa é tratada como um vetor e o objeto que ela leva é um outro vetor, que vão sempre com a mesma direção e velocidade. E, portanto, quando a pessoa larga esse vetor, quando larga o objeto, digamos, aí o sistema irá ter uma configuração em que o nosso operador pode definir a distância que o sistema dá o alarme após a pessoa se afastar desse objeto. E com isto, a importância de um sistema destes é porque para nós é fundamental o sentimento de segurança dos clientes. Digamos, somos uma rede subterrânea, ninguém gosta de andar a nível subterrâneo, e para nós é preocupação fundamental de que o cliente tenha um sentimento de segurança que nós consideramos um nível adequado. Não há segurança absoluta em lado nenhum. Portanto, a boa segurança começa por cada um de nós, mas temos de mostrar às pessoas de que existimos, que estamos lá para garantir segurança, e este projeto vai-nos permitir identificar, pensamos que atempadamente, uma situação de aumento de stress como é um objeto abandonado.
Para que, no fundo, todos estes sistemas funcionam, uma das infraestruturas críticas que é necessária para que tudo isto funcione é certamente os operadores telecomunicadores e os provedores de serviços digitais. O que eu, neste caso, questionava aqui a Manuela Coutinho é de que forma é que a inteligência artificial pode, de alguma forma, poder gerir melhor a sua rede, quer na parte de, sobretudo, de discriminação e de encontrar ameaças, ou até de ajudar a gerir a rede, nomeadamente na questão do falso alarme. Eu imagino que a rede seja de uma complexidade muitíssimo grande e de que forma é que ela pode ajudar neste âmbito. Certo. Antes de mais, obrigada pelo convite da Altice a esta conferência. Nós na Altice há vários anos que trabalhamos nas áreas de automatização e de otimização dos dados com que trabalhamos. Nós, só para terem uma ideia, por mês temos cerca de 80 milhões de eventos e desses 80 milhões de eventos que temos por mês para tratar, nós só vemos 300 mil alarmes na plataforma de alarmística dos nossos técnicos de supervisão. Isto só é possível porque nós, na realidade, temos vindo a desenvolver ao longo dos anos mecanismos de correlação de informação, de otimização dos dados com que trabalhamos, de modo a quê? De modo a sermos mais efetivos, de modo a diagnosticarmos mais rapidamente as situações, podermos atuar de uma maneira mais célere e podermos também satisfazer os nossos clientes de uma maneira mais rápida, resolvendo mais depressa as suas avarias. Portanto, todos estes automatismos de que falamos, ainda prévios à inteligência artificial, estamos a falar aqui da componente de robótica, estamos a falar de orquestração, portanto, a robótica na área de otimização e de automatização de tarefas repetitivas feitas pelos seres humanos, a orquestração um bocadinho mais complexa, porque já conjuga eventos de diversas aplicações. Agora vamos a dar aqui um novo salto, que é a inteligência artificial. E o que é isto, a inteligência artificial? A inteligência artificial, à semelhança de tudo o resto com que já estávamos a trabalhar do ponto de vista destas automatizações, estes sistemas não são milagrosos, ou seja, assim como antigamente também não era milagroso os robôs e a orquestração fazerem o que nós queremos que façam, porque muitas das vezes os fornecedores deste tipo de equipamentos dizem que os equipamentos eles fazem maravilhas. Fazem maravilhas desde que existam seres humanos nas empresas que digam o que é para esses equipamentos fazerem de maravilhas. Porque sem o know-how e sem o conhecimento técnico das pessoas dentro das organizações, aqueles sistemas por si mesmos, sem estarem configurados e programados, não fazem nada. Portanto, isto por dizer que a inteligência artificial, na realidade, irá trazer aqui um aporte muito significativo. Nós estamos muito entusiasmados com esta nova realidade e estamos a querer aproveitá-la. Possibilita trabalhar dados de uma maneira mais complexa e trabalhar dados que, de outra maneira, pelos sistemas tradicionais não seria possível trabalhar, dados de diversas fontes, diferentes formatos, que iremos conseguir trabalhar em conjunto. E iremos conseguir, com esses dados, identificar padrões e, com esses padrões, poderemos fazer aquilo que está incluído na sua questão, que é, podemos fazer logo ações de dizer, se isto acontecer, então qual é que é a ação automática e imediata que eu posso ter na minha rede? Essa ação imediata, automática que eu posso ter na minha rede pode ser, por isso, simplesmente bloquear algo, como, por exemplo, detectando uma ameaça de um malware ou um phishing, eu posso logo atuar e bloquear a zona da rede onde estou a ter aquela ameaça, de modo automático. A vantagem dos automatismos é, não mais não menos, do que ajudar os seres humanos a serem mais rápidos, porque uma máquina é mais rápida do que um ser humano. Mas não vamos pensar que os seres humanos ficam desempregados e deixam de ter trabalho. Não, os seres humanos continuam a ser necessários para definir as estratégias, para fazer o tipo de funções mais evoluídas que as máquinas fazem por nós. Por isso eu dizia, também no aspecto de os falsos alarmes e os falsos positivos, isso é algo que também se treina nos modelos. Os modelos têm que ser treinados de modo a saber responder quando estão na fase de treino. Nós temos que dizer se aquela situação está a ser algo de um falso positivo ou de um falso negativo. O modelo depois, daí, tem capacidade também de aprender com os próprios incidentes de segurança que vão acontecendo.
E como tal, desta maneira, com este feedback interativo entre os seres humanos e a máquina, tanto alimentando o algoritmo e treinando o algoritmo, é possível nós sermos mais assertivos e termos máquinas, neste caso, com a inteligência artificial, o algoritmo associado à aplicação que a gente pretende, porque dependendo da aplicação que pretendemos, também o algoritmo que vamos usar em termos de AI há de ser um determinado, portanto não é o mesmo algoritmo para todas as situações. Portanto, é um bocadinho à volta disto que nós também estamos interessados e estamos a fazer alguns POCs, algumas provas de conceito e estamos entusiasmados em entrar nesta nova era que não se pode parar o vento com as mãos, não é? E neste caso não se pode parar este processo de evolução tecnológica que é imparável. Sim, senhor. Nesta questão da complementariedade entre a decisão humana e a questão da inteligência artificial e dos meios que ela providencia para isso, eu gostava de fazer uma pergunta ao Paulo Lopes, relacionado com de que forma é que a inteligência artificial pode ajudar, quer num determinado teatro de operações, estou a pensar, por exemplo, em questões de fogos, etc., numa análise preditiva com sistemas previamente treinados e que com determinadas variáveis podem ajudar à decisão humana num determinado teatro de operações. Bom dia a todos. Antes de mais, obviamente, que felicitar o arquiteto pela realização desta excelente conferência e a Microsoft pelo apoio dado e agradecer o novo convite de estar aqui convosco. Sem dúvida que estamos em crer que com a inteligência artificial iremos a ter os corpos bombeiros melhor preparados para uma resposta mais eficiente. Existem hoje já projetos de investigação que levaram a que, com base na inteligência artificial, fossem desenvolvidos aplicativos algoritmos de machine learning, no fundo, permitiram desenvolver modelos de otimização multi-objetivos, com base em trade-off entre os tempos de resposta, recursos a utilizar e os prejuízos que podem daí haver. Se estuda a melhor forma dos corpos de bombeiros responderem a qualquer ocorrência e estarem preparados para ela, como também permitem, agora, pequena parte, permitirão do futuro, numa análise de decisão, inclusive das entidades responsáveis, uma seleção dos melhores apoios a serem dados com base exatamente nesta maior eficiência que pode vir a ser obtida, mas, regressando um pouco à questão operacional, sem dúvida que, com base nestes algoritmos, é possível o Corpo de Bombeiros poder prever que uma ocorrência que incida em determinado local ou com determinadas condições, qual será a melhor forma de ocorrer, em especial com que tipo de meios e desenvolvimento da sua ação. É óbvio que isto interfere muito com todo o desenrolar da ocorrência em si. E estou a pensar que quando falamos em incêndio, não há dois incêndios iguais, portanto, situações podem ser bastante mais complexas e difíceis de prever, mas há com certeza critérios que são perfeitamente definidos e que podem ser pré-estudados, em que a inteligência artificial ajudará, com certeza, na decisão. A decisão humana é sempre muito influenciada às vezes até por comportamentos e situações de stress ambientais e outros, que nem sempre permitem uma eficaz avaliação no momento em que é preciso decidir. E com base nesta metodologia, estamos a crer que será bem mais fácil para o decisor poder optar, porque aí podem ser dadas várias opções e poder optar por aquela que então entender que perante a realidade com que está a ser confrontado será a preferencial. Sem dúvida nenhuma que a vantagem do estudo que uma inteligência artificial nos permite fazer com a análise das bases de dados que for possível, ser previamente, é de tal forma vantajosa relativamente ao que a mente humana consegue fazer no momento, que estou em crer que o futuro terá necessariamente que passar pelo uso destas tecnologias. Bem, gostaria de
agora de regressar um bocadinho à questão da visão computacional, para voltar a colocar aqui uma questão ao António Dolente, que tem a ver sobretudo com a questão da proteção de dados. Nós sabemos que as capacidades, hoje em dia, dos sistemas de análise de vídeo, de análise quer da classificação de objetos, saber exatamente distinguir o que é o do quê, como até, neste momento, até de análise de comportamentos de pessoas. Todas estas ferramentas que hoje são possíveis de ter num sistema podem, de alguma forma, ter algum conflito com a questão da proteção de dados, e gostava que elaborasse um pouco da sua experiência no metropolitano. É um grande problema. Talvez falar mais concretamente deste projeto Prevent. Nós iniciámos o desenvolvimento do projeto pensando que no próximo ano, nos Jogos Olímpicos em Paris, iria haver uma situação de exceção em termos da lei da proteção de dados para os Jogos Olímpicos, e então o projeto começou a ser desenvolvido em termos de utilização de dados biométricos e dados não biométricos. Chegámos à conclusão que a utilização exclusiva de dados não biométricos ainda não chegámos a dados de alarmes falsos em número muito razoável, ainda temos tido algumas dificuldades com isso, e o projeto que tem um dos parceiros é o Instituto Italiano de Proteção de Dados, que tem, dentro do Comitê de Ética, tem essa responsabilidade de coordenar o cumprimento da legislação de dados pessoais, de proteção de dados pessoais. Tem estado a tentar, estamos a ver se conseguimos atingir uma opção em que o software internamente irá utilizar dados biométricos ao nível de metadados, não de dados biométricos de imagens reais de pessoas. Nós nunca vimos nada. O software elimina as imagens após a identificação da pessoa e dos objetos, portanto, e com isso conseguimos, já tivemos, portanto, em laboratório e nos testes feitos em Paris, chegámos a valores muito razoáveis e satisfatórios das detecções. No entanto, não sabemos ainda se vai ser possível. Portanto, a proteção de dados é fundamental, nós temos noção disso, de garantir a proteção das pessoas envolvidas na rede. As imagens que o sistema dá são imagens sempre com os dados biométricos tapados, mesmo as imagens que o operador está a ver. No entanto, ainda não temos a aprovação, nomeadamente do Comitê de Ética, de podermos avançar nesse sentido. O projeto irá avançar de alguma forma. Agora, a proteção de dados é realmente um aspecto a cumprir, é um aspecto que tem de ser perfeitamente atendido e que, do meu ponto de vista pessoal, tenho a sensação de que, mesmo dentro da Europa, da Comunidade Europeia, há várias balanças sobre a forma de ver a diretiva e as legislações que estão em vigor de país para país. Portanto, as regras são um bocado diferentes e temos tido alguma dificuldade a esse nível neste projeto. Eu gostava de colocar a mesma questão ao Pedro Lopes, agora numa perspectiva mais, não do meio de transporte, mas numa perspectiva pública, porque já vemos hoje em dia muitas cidades equipadas com vários tipos de sensores, em que obviamente as câmaras de videovigilância e a analítica que está associada é hoje em dia uma realidade, quer pelas capacidades que podem fazer em relação às pessoas, quer a análise também de tráfego, viaturas, a identificação de matrículas, enfim, tudo isto. De que forma é que vê este problema do equilíbrio que existe entre aquilo que é uma cidade, enfim, segura, considerada segura do ponto de vista da proteção civil,
e aquilo que, por outro lado, a lei exige de proteção dos dados e enfim, das pessoas. Infelizmente acho que são, muitas vezes, chega-se ao ponto de prejudicar safety como base da proteção de dados. Estou a dizer isto de uma forma muito radical, mas é um facto que o ser possível conhecer quando é detectada uma qualquer ocorrência com determinada pessoa. E agora estou a pensar muito na questão da emergência médica. Ser possível conhecer desde logo a identificação dessa pessoa é extremamente vantajoso para os sistemas de base de dados, neste caso o INEP dispõe, para, à partida, poder logo perceber-se que se trata de uma pessoa com um histórico de doença ou outros incidentes e aí poder logo ativar os meios adequados. E estou aqui a falar na questão da intervenção do INEP sem qualquer delegação de competências, mas fruto da experiência que também tenho nessa área, sem dúvida que aí é um confronto que pode nem sempre vir a favor do melhor estado de socorro para essa vítima. Mas, para além disso, em termos de toda a intervenção safety, importa, salvaguardando, obviamente, a proteção de dados e a legislação que existe em vigor. Acho que em Portugal estamos a chegar um bocadinho a um extremo que nem sempre é o mais adequado, mas isso é uma opinião muito pessoal. Mas dizia eu que a capacidade que hoje os sistemas de videovigilância e outros sensores que estão hoje disponíveis no mercado são altamente vantajosos para uma maior rapidez, não só de intervenção, de socorro, como uma mais eficaz intervenção. Ser possível detectar o melhor trajeto para aceder a um determinado local, fruto da incidência ou da ocorrência de qualquer incidente de trânsito, que fará desviar os meios de socorro do trajeto que estava previamente estabelecido para aceder a qualquer local de ocorrência. O facto de inclusivamente qualquer incêndio que ocorra num determinado local, neste caso estou a pensar num incêndio estrutural, o seu próprio desenvolvimento, podendo ser visto à distância e de imediato assim que é dado o alerta, é extraordinariamente vantajoso para não só o número de meios, mas também o tipo de meios a poderem intervir. E embora hoje existam, obviamente, sistemas que preparam todo esse tipo de intervenção e têm o dispositivo pré-estabelecido para essas ocorrências, mas é um facto que, como eu disse há pouco, cada situação é diferente da anterior e muitas vezes o facto de se poder ter um conhecimento mais correto e adaptado ao momento é extremamente vantajoso para quem tem que fazer essa intervenção. Quando falamos em proteção de dados pessoais, portanto aqui muito especificamente a situação de pessoas em emergência médica, mas se calhar até estava agora a vir uma ideia, alguém que está num incêndio, numa habitação com um incêndio e ocorre às janelas, uma câmara pode estar a visualizar isso. Eu vou impedir que essa câmara transmita a imagem porque pode identificar a pessoa que está naquela situação, quando isso é extremamente vantajoso para quem vai poder socorrer, saber o meio mais adequado para intervir. Temos que ter algum cuidado e ponderação e, acima de tudo, consenso na aplicação desse tipo de aplicação. Primeiro na elaboração desse tipo de legislação e depois na sua aplicação, para que, obviamente, o rigor e o cumprimento da lei não venha por si só a ser prejudicial para o salvamento das pessoas. Uma das áreas que já se começa a ouvir falar sobre a inteligência artificial tem a ver com a análise das notícias em redes sociais. Por exemplo, os operadores de telecomunicações, há várias notícias que podemos trazer aqui, mas têm sido sistematicamente atacados, por exemplo, da Europa, relacionados com teorias da conspiração. Lembro, por exemplo, que na Holanda, na altura do início da pandemia, houve um boato, uma notícia falsa que se colocou que o problema não é a Covid tinha sido originada pelo 5G. E o facto é que se queimaram naquela zona
muitas antenas, muitas BTS, e escusado será dizer que a maioria delas nem sequer tinham 5G. Por outro lado, em França, lembro-me também que em França houve ataques sistemáticos de tentar cortar a internet na zona de Paris e, portanto, deixaram grande parte de Paris sem comunicações. O que eu gostava de ter a sua opinião era se este tipo de ferramentas ou esse tipo de análise de notícias e notícias falsas de alguma forma pode ser útil para gerir, e isto é extensível depois para todas as infraestruturas críticas, coloca esta pergunta aos três, mas neste caso aqui na questão dos operadores de serviços digitais e nomeadamente operadores de telecomunicações. As notícias, mesmo sem ir para aí, nem para nada desse tipo de notícias, basta aparecer uma notícia determinada, por exemplo, no jornal do Correio da Manhã, numa televisão, para passar a ser uma notícia importante e crítica para se poder analisar. Basta que diga que não há comunicações numa determinada localidade ou que há um problema qualquer. Portanto, nós, nos operadores, temos na realidade que estar atentos àquilo que se passa nos meios de comunicação social, porque podem ter impacto direto ou não direto naquilo que no nosso trabalho dia-a-dia. Portanto, nós estamos de facto atentos. Nós temos mecanismos de analisar a informação das redes sociais e do que é dito e escrito nas redes sociais sobre a Altice, neste caso em concreto, para atuarmos e podermos responder rapidamente às situações que são necessárias e que rapidamente podemos resolvê-las. No caso de não haver comunicações numa determinada localidade, que nós, por acaso, não tivéssemos ainda conhecimento disso, à partida sabemos, mas poderá, enfim, muito mais nós acontecer. Mas eu, se calhar, em vez de ir para essa área, focava que se calhar também é interessante para algumas das pessoas que aqui estão, que é qual é o papel da Altice em algo que é relevante, que é, por exemplo, quando há incêndios. Nós temos uma parceria com a Proteção Civil e temos a maneira de receber as coordenadas dos incêndios e atuamos em tempo real. Recebemos essas coordenadas, mapeamos essas coordenadas nos nossos sistemas de infraestruturas, analisamos se essa coordenada desse incêndio é passível de afetar alguma das nossas infraestruturas críticas e, em função disso, atuamos comunicando com a Proteção Civil, comunicando, porque nós temos uma pessoa que interliga com a Proteção Civil Nacional, e atuamos no sentido de rapidamente perceber se podemos ter comunicações em risco ou não. Este papel que a Altice tem vindo a desenvolver ao longo dos anos junto da Proteção Civil, mesmo quando a Proteção Civil faz deslocar o carro de socorro para coordenar e para comandar alguma situação que esteja a decorrer, uma situação mais crítica, a Altice também disponibiliza muitas das vezes os meios de a banda larga, a internet, para que possam beber mais facilmente os dados ou não do que esteja a acontecer. Portanto, é assim, por um lado temos esta vertente da informação que é crucial para trabalharmos e para atuarmos no dia-a-dia, depois temos que atuar também com a informação que aparece nos meios de comunicação social e temos que nos defender da falsa comunicação social, que neste caso era o caso dessa do 5G, que felizmente em Portugal não teve assim não teve grande visibilidade junto da população, felizmente, mas também compete aos operadores desmascarar e tentar provar que essa informação é falsa e que não corresponde à realidade. Fazia a mesma pergunta do ponto de vista da Proteção Civil e se este tipo de ferramentas que analisam as redes sociais ou outros fatores de risco, tumultos, etc., de que forma é que podem ou que vê que estas ferramentas possam vir a ser usadas no sentido de prevenir determinados acontecimentos e determinadas ameaças. Sem dúvida que serão fundamentais. Infelizmente, estamos a viver num momento da nossa sociedade em que a população em geral, ou a grande maioria dela, acredita mais nas notícias bombásticas que alguns canais de televisão e de rádio
explicitam do que num comunicado oficial das entidades públicas ou de segurança. E é lamentável que assim aconteça, e mais difícil é depois, enfim, por muito que tentemos informar qual é a realidade, mais difícil é desmistificar essa situação e convencer as pessoas que não é como ouviram no canal, mas como é a situação efetivamente real. Agora, sem dúvida que o facto de se poder dispor destas tecnologias e desta informação com brevidade e, acima de tudo, normalmente online, permite também aos decisores tomar as melhores opções para, muitas vezes, até evitar que surjam essas situações. Eu sempre defendi que a ligação das entidades oficiais com a comunicação social devia ser permanente e, tão depressa quanto tivesse ocorrido determinada situação, deveriam preparar logo a comunicação para os órgãos de comunicação social. Hoje acho que ela quase tem que ser prévia. Mesmo antes do órgão de comunicação social perguntar, acho que deve ser logo a entidade a anunciar o que é que aconteceu e como as coisas estão. Por aí consegue-se muitas vezes abafar o aparecimento exatamente dessas notícias bombásticas, que a maior parte das vezes são extraordinariamente aumentadas, fictícias. Não fictícias na sua base, porque o acontecimento existiu, mas depois a relevância que lhe é dada não corresponde minimamente à realidade. E só procurando captar auditores ou ouvintes, o show-off pela grande contestação que isso vai provocar e a agitação que isso vai provocar nas massas, mas que só vem prejudicar e perturbar, no fundo, a tranquilidade que pretendemos que o cidadão tenha no dia de hoje. Respeito ao metropolitano, este tipo de, digamos, de análise preditiva de comportamentos de massas também é algo que estejam a estudar ou que já tenham, no sentido de perceber, não só do ponto de vista do negócio, obviamente, porque esta análise preditiva pode ajudar a projetar o negócio, mas, por outro lado, também ajudar no que diz respeito à própria segurança, que, no fundo, é o que estamos aqui a falar, antecipando fatores de risco que possam ser minimizados. O tratamento da informação é muito importante para nós podermos antecipar problemas. Já tratamos alguma dessa informação dessa forma num simulador de condução, ao nível de praticar os maquinistas para situações que poderão acontecer, e já isso é utilizado. Agora ainda não temos essas ferramentas de simulação que são fundamentais para podermos, sei lá, pegando nas situações mais clássicas, podermos preparar devidamente um Web Summit, podermos preparar devidamente um jogo de futebol, que outras cidades já têm. Já têm simuladores onde podem injetar situações de safety ou de security e ver o que é que precisa de ser melhorado. Nós pensamos vir a ter, neste momento ainda não temos. Portanto, para uma rede de transporte de massas, isso é fundamental. Ou seja, é um processo que nós hoje em dia desenvolvemos com a massa humana que temos, portanto, analisamos as situações, em conjunto com a polícia também, com uma divisão que trabalha connosco, mas isso é fundamental para nós podermos antecipar problemas e identificá-los. Só já agora uma pequena nota, dizer também que as redes sociais são um problema grave para uma rede de transporte de massas. Felizmente o Metro Lisboa, as situações que temos enfrentado são pequenas. Estou-me a recordar uma situação em Madrid em que houve uma notícia falsa de que uma estação estava a arder. Houve pessoas a tentar parar comboios que iam chegar a essa estação, houve situações de pânico, foi uma situação bastante grave. E que nós podemos estudar, simular essas situações e podermos identificar melhorias nos sistemas que temos, nos variados sistemas que temos, e podermos, digamos, melhorar a segurança da rede. Muito bem. E agora uma pergunta mais geral, que é mais uma pergunta da opinião geral sobre
a questão da inteligência artificial. Neste momento fala-se muito, e sobretudo, como eu disse na minha introdução, a questão do Deep Learning foi o grande desenvolvimento que aconteceu nos últimos tempos e que projetou tudo isto que estamos aqui a falar da inteligência artificial. Mas agora fala-se muito na inteligência artificial, sobretudo na questão do chat GPT, que leva a coisa a um nível um pouco mais profundo, porque na questão do chat quer dizer que estamos a criar conteúdo, estamos a criar qualquer coisa. Ou seja, é como se a inteligência artificial, que antes fazia uma predição sobre determinada coisa com base num determinado treino, mas aqui existe, para além disso, o chat GPT, todos com certeza já utilizamos o chat GPT, e o chat GPT nunca diz que não sabe. Quando não sabe, inventa qualquer coisa, mas nunca diz que não sabe. E, portanto, gostava que elaborassem um bocadinho sobre esta questão. Esse aspecto Sobretudo sobre o aspecto, quer dos desafios e do problema, e quer os desafios éticos que se colocam neste... Pronto, do ponto de vista ético, quando alguém vai fazer uma pesquisa a um chat GPT, tem que saber minimamente alguma coisa sobre o que está a pesquisar. Ninguém vai fazer um trabalho sem saber o mínimo sobre alguma coisa, porque depois a probabilidade de dar um tiro ao lado é enorme. Portanto, há um conhecimento básico que é preciso ter. Mas eu focava-me, se calhar, mais no aspecto de como as organizações podem tirar partido do chat GPT. A Microsoft tem agora uma nova ferramenta que é o Copilot, não sei se alguns de vós já ouviram falar, em que o Copilot alia a suite da Microsoft, neste caso os Words, os PPTs, e também, por último, o Power BI, numa versão mais avançada do Copilot, e pode ajudar imenso as pessoas no seu dia-a-dia no trabalho, porque eu posso pôr lá um documento em Word e dizer assim, olha, agora faz-me uma apresentação com este documento, e ele produz logo ali uma apresentaçãozinha. E a pessoa que demora séculos a fazer uma apresentação, em PPT, todos nós sabemos o trabalho que dá é buscar os vários bonecos que a pessoa quer colocar nas apresentações, muitas vezes nem tem imaginação suficiente para saber que bonecos é que há de lá pôr, aquilo fica logo semi-feito, e depois eu posso a aplicação, olha, agora onde está aqui este montinho, coloca-me uma laranja, ou coloca outro objeto qualquer, e ele faz aquilo instintivamente, portanto, é rápido. E isso é excelente. Quantas pessoas é que não têm que fazer apresentações nas organizações e que, se tivessem isto disponível para trabalhar, poderiam poupar horas de trabalho. Portanto, isto é um aspecto que é bastante interessante. Agora, isto funciona dentro das organizações do ponto de vista da segurança, também é relevante. Isto tem que estar num ambiente fechado dentro da organização. Para quê? Para não haver o perigo de haver entidades externas e buscar informação que está a ser colocada naquele ambiente privado. Porque aqui não estamos a falar em usar o chat GPT como eu, quando estou em casa, no meu PC particular, acedo e faço umas perguntas. Aqui estamos a falar em usar documentação e usar dados da própria organização dentro do ambiente fechado da organização. Mas também é possível algo mais, como seja, por exemplo, o tal Power BI, que possibilita fazer reportes, e em que eu posso depois, a partir do momento em que tenho um report feito pelo tal Copilot, também dentro da organização, fazer perguntas sobre o report. E digo assim, então qual é que foi a cobertura da rede móvel em Portugal no último ano? Se aquilo estiver escrito no relatório, ele automaticamente dá-me as respostas. Portanto, é assim, há imensos desafios para as organizações, agora com estas novas ferramentas, e acho que nos pode poupar a todos muitas horas de trabalho em tarefas repetitivas e rotineiras que nós antes tínhamos que desempenhar. Há que ter inteligência e tirar partido do melhor que as ferramentas nos dão. Não são as salvadoras da pátria, não fazem tudo por nós não vamos deixar de existir como seres humanos a trabalhar e a desenvolver e a ter ideias originais também, porque as máquinas também precisam de seres humanos também que lhes digam mais algum input para também poderem ir mais longe. E como tal, acho que estamos na era de tirar partido das máquinas e desta enorme possibilidade. Pedro, como é que vê esta questão deste... Só queria passar esta questão assim rapidamente. Gostava só que elaborasse um bocadinho sobre isto e de que
forma é que vê esta questão destas novas ferramentas? Claramente que acho que nós temos que aprender a trabalhar com elas e a beneficiar delas. Estamos numa fase mista entre o receio do que a inteligência artificial pode suplantar o homem. Eu sou dos que acho que imaginação seremos sempre nós os únicos a consegui-la ter. A máquina baseia-se sempre nos dados que lá forem colocados e a que conseguir ter acesso. E é com base nisso que devemos procurar tirar o máximo proveito, como dizia aqui o colega, para que saibamos beneficiar tudo aquilo que a inteligência artificial nos pode dar, sem receio, como no passado também já houve receio dos sistemas digitais e de todas as tecnologias que foram aparecendo. Esta, obviamente, que é um salto muito grande, que nos está a surpreender a todos, mas temos que estar à altura dele e conseguir tirar o máximo proveito para o ser humano. Não sei se quer. Quero dizer, senhora, muito rapidamente, eu acho que tem muitos riscos. Ou seja, felizmente, já se tem visto pelo mundo fora, seja a nível das Nações Unidas, seja a nível dos governos, haver uma vontade de fazer um maior controle a este nível. Portanto, acho que concordo, temos de tirar proveito desta tecnologia, mas acho que é necessário enquadrar de que forma é que devemos utilizá-la e que, digamos, ter a certeza de que a informação continua segura e que, digamos, a sociedade vai assimilando a pouco e pouco esta situação, porque se deixamos entrar isto desenfreadamente, acho que poderá ser selvático. Peço desculpa pela expressão. Eu acho que é uma tecnologia que interessa a todos, mas que tem de ser devidamente controlada. Bem, deixemos este comentário final como um comentário para todos nós e para nós pensarmos um pouco sobre ele, porque esta questão destas novas fases finais da inteligência artificial, sobretudo na criação de conteúdos, já vimos certamente criação de vídeos, colocação de pessoas a falar coisas que não foram elas que disseram, mas que aparentemente parece tudo, e que é importante nós todos pensarmos um pouco sobre isso, para tentarmos perceber de que forma é que nós estamos preparados para isso e de que forma é que a nossa sociedade se pode regular para controlar estas derivas que também são ameaças. Muito obrigado a todos.